É o seguinte, amanhã lança mais um filme da saga Mad Max, que é o Furiosa. E independente do que você vai achar ou não do filme quando você assistir, do que você achou ou não do trailer, o que a crítica avaliou bem, o que ele avaliou mal, uma coisa todo mundo concorda. É, existe uma expectativa muito grande por trás desse filme, porque ele é um prequel do filme Mad Max Estrada da Fúria, que é o filme onde a Furiosa aparece. E assim, eu tinha que trazer um vídeo desse clássico dos anos 2010, que muitos consideram inclusive o melhor filme da década. E cara, eu não posso discordar muito não, tá? Porque eita, que filme bem feito do caramba, doido. Bicho, as cenas de ação desse filme são sensacionais. Elas acontecem muito rápido, é um ritmo muito frenético. Se você piscar, perde um detalhe do que tá acontecendo, porque é muito caótico, tem coisa acontecendo ao mesmo tempo e a cena vai intercalando entre as coisas que estão acontecendo na perseguição de carro. Então, mano, é super bem feita a ação desse filme. E detalhe para os efeitos visuais desse filme, que assim, muita gente fala sobre os efeitos, muitos dizem que é filme 100% prático e outros não, dizem que tem muito CGI sim. E aí você pergunta, quem está certo? Os dois. Porque tem muito CGI sim, porque tem coisa que não dá pra fazer aqui na produção. Por exemplo, umas vegetações que teria que colocar na pós-produção, ou então o braço mecânico da Furiosa, que tinha que usar uma parte verde do braço da Charlize Theron. Então tem muita coisa de CGI sim, mas isso é para complemento. As cenas de ação em si, das perseguições, explosão de carro, essas coisas todas, é tudo feito de verdade. E isso é sensacional, dá uma credibilidade muito maior pro filme. E já que eu falei da Charlize Theron, ela rouba o filme inteiro pra ela. Ela tá maravilhosa, uma das grandes personagens de filmes de ação de todos os tempos. E um ícone do empoderamento feminino no cinema. Que muita gente questiona, né? Diz que não deveria e tal, que horas fica piegas. E de fato, em alguns momentos fica um pouco piegas com alguns personagens. Mas com a Furiosa não. É super natural a forma como ela é construída nesse filme. Ela é uma das grandes personagens femininas da história do cinema, na minha opinião. Mas aí muita gente questiona também sobre o Max, né? O próprio Mad Max. Porque dizem que ele não tem muita importância nesse filme, o filme é do Mad Max, mas ele é um coadjuvante. Questionam inclusive a troca de ator. E assim, na minha opinião, o Max realmente é um personagem coadjuvante, mas dentro do que o filme foi estabelecido, ele cumpre a função dele perfeitamente. Ele tem um arco de personagem legal nesse filme aqui. Embora não seja um arco super complexo e tal, ele cumpre o que o filme tenta estabelecer pro personagem. E sobre a questão do Mel Gibson, ele tá meio velho, né? Então eu não sei se daria muito pra fazer esse filme com ele. Porque tem a questão dos efeitos práticos, né? Então seria meio perigoso pra ele. Mas aí muita gente questiona, tipo, trouxeram o Stallone de volta pro Rambo, trouxeram o Schwarzenegger pro Exterminador do Futuro. Mas aí a gente também tem que lembrar que esses filmes usam muito efeito digital, muito. Eles não vão gravar tudo exatamente. Então, para um filme desse que tem cenas de ação que são feitas de maneira prática, ficaria muito perigoso pro Mel Gibson, principalmente pela idade. Então, eu entendo por que trocaram pelo Tom Hardy. E outras coisas também. Ritmo do filme. Sensacional. Sensacional. Ele não se perde em nenhum momento. Ele começa lá no talo, você fica já todo energizado, preparado pro filme. E, cara, ele não perde o ritmo. É uma cena de ação inacreditável atrás da outra. É 2 horas só de perseguição de carro. E ele não se perde em momento nenhum. Nenhum. É frenético o tempo todo. Você não vê um momento que, tô meio cansado, essa parte aqui não é tanto quanto as outras partes do filme. Não.
É tudo constante. Na verdade, constante não, é uma crescente. O filme só fica mais frenético a cada momento. E isso se deve, claro, pelo trabalho de montagem do filme, que é sensacional e que tem cenas que os próprios atores falaram que não entendiam o que estavam fazendo, tava tudo muito largado. Mas aí, quando viram o filme já finalizado, eles perceberam como esse filme é genial. E isso também se deve muito ao trabalho de direção do George Miller, que mandou bem demais, velho. Demais. Como é que o. Mano, esse cara tava além quando ele construiu esse filme. Porque é sério, ele conseguiu sair dos outros 3 filmes do Mad Max e conseguiu vir pra esse. Dá pra ver que é uma evolução muito, 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 muito nítida em comparação aos outros. Inclusive, eu fui tentar reassistir o primeiro Mad Max esses dias. Nossa senhora! Lento, lento, lento. O filme não é ruim, mas é lento, demora pra passar. E olha que o filme tem 1h30. Mas esse não. Esse daqui são 2 horas e ele não se perde. O George Miller conduz esse filme como um maestro numa orquestra super empolgante. Embora eu nunca tenha visto uma orquestra realmente muito provocativa nesse sentido. Mas, enfim, né? Fazer o quê? E aí, sobre o roteiro, muita gente questiona, porque esse filme não tem roteiro. Não, não é isso, tá? Ele tem um roteiro sim, é porque ele é mais simples mesmo. Mas isso não significa que o roteiro é ruim, tá? Porque muitos falam assim, ah, é um filme de 2 horas só de perseguição de carro. Qualquer um consegue fazer isso? Consegue não. 2 horas de perseguição de carro sem saber estruturar o roteiro e saber o que vai acontecer depois de o quê? Não é fácil de jeito nenhum. Tem que ser um roteirista realmente muito bom para conseguir estruturar o roteiro do filme nesse sentido e que não tem barriga, tá? Não tem nenhuma parte desnecessária do roteiro. Embora ele seja simples, ele funciona demais. E tem essa questão, né, que eu sempre concordo. Se o roteiro fosse a parte mais importante, a gente iria atrás de um livro. O que é verdade, tá? Porque o filme não é só roteiro, são todos os aspectos envolvidos. E já que eu falei os aspectos, falando da parte técnica agora, perfeito! Perfeito! Maquiagem. É uma sacanagem quando eles meio que prateiam a parte da boca, os soldados do Immortan Joe. Cara, aquilo é lindo. A maquiagem preta da Furiosa no meio da cara. Lindo também. O Immortan Joe em si tem uma maquiagem, um design de maquiagem sensacional, um visual extremamente icônico. A direção de arte também é bem grotesca, mas que dentro desse cenário de mundo pós-apocalíptico funciona que é uma maravilha. Os figurinos também acompanham o trabalho de direção de arte sensacional, mas eu já vou avisando que se você não conhece esse universo de Mad Max, talvez possa ser meio estranho. Então, pelo menos o Mad Max 2 seria bom dar uma olhada antes desse filme aqui, tá? Fica a dica. Mas, enfim, o som desse filme sensacional. Quando o cara fica tocando aquela guitarra elétrica que sai fogo. Cara, eu ficava na ponta da cadeira com aquele som. Meu amigo, que trabalho de som impecável. A fotografia também, linda, com cores muito vivas, um amarelo muito forte de dia para realçar muito o calor daquela sensação daquele deserto. E uma lente azul durante as cenas noturnas, que não foi gravado de noite no caso, né? Que dá uma sensação de um mundo totalmente desolado, um mundo frio, gelado e não sei o que. E dá muita personalidade a esse universo de Mad Max, porque geralmente mundos pós-apocalípticos são mais cinza. Eles não têm muita cor. Esse não, esse tem cores muito vivas. E sobre o universo de Mad Max que foi construído para esse filme, claro, o universo já existia nos outros filmes, mas para esse funciona muito bem. Você consegue entender o rumo que a humanidade levou só mostrando as coisas. Ele não precisa falar nada do que acontece. Ele só mostra algumas coisas. Claro, no início tem uma citação de coisas que aconteceram no passado que levaram a essa situação e tal.
mas só mostrando as coisas que aconteceram e como as pessoas daquele mundo se tornaram o que se tornaram. Cara, é um trabalho de direção nesse sentido que eu acho sensacional e mostra como a humanidade pode acabar levando a esse fim também, sem recursos, sem nada. E isso é muito triste. E é com essa pedrada que eu termino o vídeo aqui com a nota 10, vocês já sabem, né? E só mais uma coisinha antes de terminar. Oscar desgraçado. Porque ele ganhou 6 categorias, né? Mixagem de som, edição de som, montagem, maquiagem, figurino e direção de arte. E perdeu umas 4 categorias. Pra mim devia ter ganhado todas, tá? Assim, efeitos visuais, tava competindo com o Ex Machina. É disputável. Eu ainda prefiro Mad Max, mas é disputável. Fotografia com o Regresso, que foi filmado em luz natural, disputável também. Eu prefiro Mad Max também, mas enfim. Mas agora, perder melhor direção para Alejandro González Iñárritu por O Regresso e principalmente perder melhor filme para Spotlight, ninguém merece, velho. Ninguém merece. Ninguém vai assistir Spotlight de novo. Mad Max o pessoal fala até hoje, tanto que vai lançar o Furiosa amanhã. Oh, mas enfim, galera, é isso. Demonstrei as mais diversas emoções aqui nesse vídeo. Espero que tenham gostado, espero que apreciem essa obra de arte que é Mad Max Estrada da Fúria. E espero que Furiosa seja um filme tão bom quanto, apesar de eu achar que é impossível ser melhor, mas tão bom quanto talvez possa ser. Mas enfim, galera, é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.